De oitavo ano, segue aí as nossas correções, como eu prometi para vocês, né? Na live nós tiramos as dúvidas, reforcei o conteúdo, mas nas próximas aulas nossas, né? As correções serão todas pelas lives para eu poder avaliar a participação de vocês e também verificar quem está realmente realizando as nossas atividades. Então, a questão número 1 é para você completar o quadro de resposta. Então, camada por onde encontramos os vasos sanguíneos, né? Que temos lá as transmissões nervosas. É a derme. Letra A, derme. Letra B. Problema da pele relacionado ao excesso da produção de uma substância por glândulas situadas na região de inserção. É a acne. Falei para vocês também na live, né? Sobre a acne. Letra C, barreira natural que protege os órgãos e tecidos moles. É a pele, é o maior órgão do corpo humano. Glândula que se abre na camada mais externa da pele e que secreta um importante controle da temperatura. É a glândula sudorífera, que ela produz o suor para o controle de temperatura. Estruturas formadas por células epiteliais que contêm um tipo de queratina. Então, são as unhas. Camada mais externa da pele composta por tecido epitelial, epiderme. Glândula situada na região da orelha, que está associada às outras glândulas e produz uma substância chamada de cerume. São as glândulas ceruminosas. E a região do pelo situada na derme, é a raiz. E aí era para a gente explicar, né, a importância dela, que é a importância aí da melanina, que ela vai ser formada nesses quadradinhos que estão mais em destaque. Então, vocês vão colocar que a melanina, ela é um pigmento escuro, produzido pelas células melanócitos, certo? E elas são estimuladas pelos raios solares, produzindo melanina, que dá aquele efeito bronzeado. A função dela, gente, é a proteção da pele das ações dos raios solares. Questão 2. A acne é um problema comum de muitos adolescentes. Eu expliquei isso para vocês, né? O que é a acne? Então, o que é a acne? Então, você vai colocar que a acne é uma inflamação em resposta à proliferação de micro-organismos na região da pele, causada pelo acúmulo de sebo. O que deve ser feito para diminuir sua ocorrência? Gente, procurar um médico dermatologista, certo? Para identificar o grau da sua acne e fazer um tratamento adequado. Eu falei para vocês também, a gente pode lavar o rosto, né? Mas com o sabonete adequado à sua pele. Então, quem vai determinar isso é o dermatologista. O 3 tem um texto falando sobre a flor da pele. O título do texto é A Flor da Pele. E ele vem falando que a pele é uma estrutura moldada evolutivamente, né? Então, ele tem o textinho e lá ele pergunta qual que é a função da pele discutida no texto. A função da pele discutida no texto é a função de proteção, certo? Então, ele fala que ele tem várias porções, várias camadas, né? Então, a principal função é a proteção. Letra B. Que camadas da pele são citadas? Gente, ele cita lá no texto, no segundo parágrafo, a epiderme e a derme. E como cada uma delas contribui para a formação que você mencionou no item anterior, tá? A epiderme, ela deixa a pele impermeável, né? Que atua como barreira, ela impede a entrada de água e de agentes estranhos. E já a derme, ela absorve os obstáculos, os impactos, tá? Então, ela funciona aí, ela possui células de defesa que absorvem esses impactos. Nós temos aí da derme, tá falando, da epiderme fala no segundo parágrafo e da derme no terceiro. Observando a fotografia, a gente tem lá exemplo de uns pelos eriçados. 4, né? Letra A. Que estrutura é responsável pela situação apresentada na fotografia?
Gente, a estrutura responsável são o músculo eretor do pelo. Músculo eretor dos pelos. Qual é a importância dessa ação para os animais, tá? A importância dos pelos ficarem eriçados é que eles ocupam maior espaço da pele, tá? E aí, esse espaço, ele é preenchido pelo ar e que é aquecido no contato com a pele do animal. Então, ele transforma como uma barreira térmica natural, ele ajuda a manter a temperatura. 5. Explique com suas palavras de que maneira ocorre o bronzeamento da pele e quais são os problemas de exposição prolongada dos raios solares em horários inadequados. Essa questão eu comentei com vocês na live. É que os melanócitos, né, que são as células lá que produzem a melanina, elas estão presentes na epiderme. E quando eles são estimulados pelos raios solares, eles vão produzir mais melanina, certo? No intuito de proteger a ação da pele da ação desses raios do sol. E isso gera o bronzeamento. Algumas pessoas, eu citei exemplo de alguns alunos que vai ficar vermelhinho, né? E essa exposição prolongada dos raios solares pode provocar desde queimaduras, que é quando a pele dá aquelas bolhas ou quando ela escama, né, que a gente fala descascar, envelhecimento precoce, aparecimento de manchas brancas ou escuras na pele, principalmente mãos e rosto, e até mesmo câncer de pele, tá? Então, é muito comum e tá sendo muito comum no Brasil o câncer de pele, aumentou muito os números, não só no rosto, mas também na orelha, tá? Principalmente dos homens, que às vezes usa muito boné e o cabelo é mais curtinho, a orelha fica exposta. Aqui é das camadas da pele, essa eu vou fazer com vocês na live, essa número 1, eu marquei com vocês. A correção, tá? Vou falar da questão 2, que é do vitiligo, e as outras depois a gente vai terminar de fazer em nossa aula. Então, o vitiligo, ele é uma doença de pele, ainda de causa desconhecida. Ele é caracterizado pela ausência de melanócitos na região da pele. Então, vai aparecer aquelas manchas brancas. Os melanócitos, eles produzem melanina. Eu acho que alguém... E esse pigmento vai dar coloração à pele e aos pelos. A melanina, ela vai atuar como uma barreira natural para os raios solares e protegendo essa pele. O vitiligo pode retroceder... Letra B. O vitiligo pode retroceder em algumas áreas e se agravar em outras, espalhando pelo corpo. Em sua opinião, as pessoas que têm vitiligo devem adotar algum cuidado ao ser exposto à luz? Gente, eles têm que ter mais cuidados, tá? É sim. Por quê? Porque sem a ausência da melanina, a pele deles fica desprotegida dos raios solares. E aí pode ter, né, tem maior chance de ter câncer de pele. Então, certo eles usarem roupas e calçados, né? As calças de manga e perna longa, usar boné, óculos escuros e bastante protetor solar, ok? Então, questão número 1 da página 16, irei corrigir com vocês na live de segunda. De segunda não, desculpa, gente, de terça. E na página 17 também, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula. Bom dia, meninos do 8º ano. Nós vamos começar o capítulo 10 sobre a sustentação do corpo humano, falando sobre a importância dos ossos, né? Olha só, nós vamos falar sobre o sistema esquelético, aí nós temos o nosso esqueleto, né? Ele é composto de ossos e cartilagens que vão dar sustentação ao nosso corpo. Então, ele é constituído de 206 ossos, né? Tem a função de sustentação do corpo e proteção de órgãos internos, tá? Como no caso do crânio, da coluna vertebral.
esse tecido, esse sistema esquelético, tá, meninos? Eles também, né, vai ter a composição dos músculos e nervos, tá? Essa proteção é para eventuais choques. Lá na página 21 do livro de vocês, eles têm essas funções, tá? Quando nós nascemos com cerca de 300 ossos. Na fase adulta, alguns ossos vão se fundindo e aí a gente chega na fase adulta com 206, tá? O sistema esquelético, né? Nós temos aí esses ossos, eles são bastante resistentes porque ele tem a capacidade de armazenar minerais. Esses minerais é o cálcio e o fósforo. E também ele tem a função de produção de hemácias. Lembrando que mesmo ele sendo resistente, esses ossos eles podem se quebrar. E nesses ossos nós temos tecidos, né, que podem também regenerar. Então, por isso, quando a gente quebra um braço, né, o tecido, ele acontece a cicatrização, né, o osso cola novamente. É essa capacidade dos tecidos que formam os ossos. Então, lá repetindo para vocês, né, tem a função de dar forma ao corpo, permite os movimentos, protege alguns órgãos. Nós temos 3 tipos de ossos: ossos longos, ossos curtos, ossos achatados, chatos, né? Também temos os ossos irregulares. Os ossos longos são aqueles que apresentam comprimento maior que a largura. Os ossos curtos, eles apresentam o comprimento bem próximo à largura. E os chatos ou achatados, né? Eles são achatados. Eles armazenam cálcio e fósforo, que eu já falei para vocês. Ocorre produção de células sanguíneas, como no caso da medula óssea. E ele alavanca também, é movimentado por músculos. Uai, não quer apresentar aqui. Olha só. Então, ele proteção dos órgãos internos, como no caso o coração, os pulmões e o cérebro, tá? Lembrando que o coração e os pulmões estão dentro da caixa torácica e o cérebro está na caixa craniana. Aqui é a classificação dos ossos, tá vendo? A mão lá nós temos os carpos e os metacarpos, que formam os ossinhos da mão, são ossos bem curtos. Os ossos longos, como no caso o fêmur, nós temos o osso laminar, que é o do crânio, e o osso irregular, que é o que fica lá no final são os que formam a coluna. Então, nós temos ossos longos, ossos curtos, que tem absorção de choque e transmissão de forças, ossos planos, que protegem as estruturas internas, órgãos irregulares, que têm a função de sustentação, proteção e dissipação de cargas. E nós temos os ossos sesamoides, né? Que tem um órgão lá que altera um ângulo de inserção do músculo. Então, aqui eu tenho a estrutura de um osso longo, eu tenho a epífise proximal, metáfase proximal, a diáfase, que é o corpo do osso, a metáfase distal e a epífise distal. Na nossa live eu vou explicar melhor essas partes desse osso, tá? Aqui nós temos os principais ossos do corpo humano. No livro de vocês, na página 22, tem um esqueletinho. Então, vocês façam a leitura lá, que tem falando de cada um desses principais ossos, tá? Da clavícula, né? Das costelas, coluna vertebral, o fêmur, as falanges, né? Então, aqui eu tenho o externo, processo chifoide, ilíaco, patela, tíbia, fíbula, fêmur, rádio, una, húmero, costelas. E no livro de vocês traz outros, tá? E aí eu vou mandar para vocês, para fazerem para mim, atividades no livro, página 31. Essa atividade, ela vai valer uma nota, então você tem que postar no Classroom até segunda-feira, 24/8. Gente, é uma página, ela tem que ser pesquisada e faça uma pesquisa bem feita, tá? É para responder no próprio livro, então vai fotografar o livro na vertical e postar lá para mim, ok? Beijos para vocês e até a próxima.